A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Bossorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse terceiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito especial para os adolescentes, o domínio próprio. Lembra aqui que não é o dom do domínio próprio. Vamos entender a respeito desse aspecto exatamente nessa fase de transição que os nossos adolescentes estão enfrentando. E eu espero que Deus em Cristo use você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso, nota 10, você ajuda a gente a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, labareda de fogo de Jesus, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, se você quer aprimorar o teu ministério de Escola Bíblica Dominical, quer melhorar as tuas aulas, entendendo a respeito desse assunto tão importante para a EBD, compreendendo como é que funciona a Escola Bíblica Dominical na tua igreja, acesse o nosso site, o link está na descrição, tem lá para você disponível o treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Vale muito a pena você ter esse material em mãos e fazer esse curso em Cristo Jesus. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos pré-adolescentes, o domínio próprio. Observa aqui que nós não vamos trabalhar sobre o dom espiritual do domínio próprio. Quando nos referimos ao domínio próprio, estamos falando de um aspecto que todo adolescente, que todo ser humano precisa compreender para a sua vida, para o amadurecimento. É claro, para iniciarmos bem a aula de hoje, pegue aí alguns textos bíblicos que a própria lição traz para a gente. A lição traz para a gente uma leitura bíblica que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 21. Lê esse texto aqui com os teus alunos, compassadamente, tá? A Bíblia diz, também está na lição, está aqui em Provérbios, capítulo 16, 32. Lê esses versículos, isso vai te ajudar muito na tua ministração da aula de hoje. E eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica. Como seria se o ser humano pudesse em todo tempo controlar as suas emoções? Nós somos humanos, nós temos emoções e precisamos aprender a respeito delas. Deus não fez você, não fez a mim, não fez o teu aluno como robôs, onde você aperta um botão e controla os teus sentimentos, as tuas emoções. E é por isso que a aula de hoje vai trazer essa ideia, essa perspectiva sobre a importância do domínio próprio. E você está tratando sobre isso com os teus alunos pré-adolescentes que estão passando por uma fase de transição. Deus nos criou como a sua imagem e semelhança. Assim ele nos fez, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. É por isso que você sente o amor, é por isso que você sente também o sentimento de culpa, o erro, sente alegria, sente tristeza também, sente a decepção e até mesmo o medo. E aqui você precisa compreender que Deus te fez assim. As nossas emoções são fases que nós passamos, são momentos que sentimos, é algo que nos faz humanos aqui. E isso é lindo. Teu aluno também passa por isso. E em Cristo, sendo servo do Senhor, cultuando na igreja, ele também tem essa responsabilidade de conhecer a respeito das suas emoções. E é por isso que nós acreditamos que Deus nos ajuda a lapidar as nossas emoções. Não acreditamos cegamente que Deus vai lá e retira as nossas emoções. Não é isso que nós acreditamos. Mas Deus nos ajuda pela ação do Espírito Santo a controlar as nossas emoções, a entender a bondade de Deus, a entender exatamente essa graça de Deus sobre nós. E as emoções são úteis, são indicativos preciosos para o nosso coração, que manifestam a alegria de Deus. Deus te fez assim, fez o teu aluno assim também, então tem esse entendimento. Mas a gente precisa entender a importância do domínio próprio. Se nós nos sentimos irritados, nós também precisamos compreender a importância de parar. Se nós sentimos a raiva,
precisamos entender a importância do controle aqui para não entrar no caminho da ira. E Deus nos orienta na palavra a respeito das nossas emoções. E é por isso que a aula de hoje traz essa perspectiva. Vamos caminhar observando isso na Bíblia? Eu espero ajudar você. Se eu estou já ajudando, comenta aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Se controla. Entender a respeito do domínio sobre as nossas emoções é necessário. Afinal de contas, controlar as nossas emoções é relevante até mesmo, independente da nossa religião, independente da nossa profissão, independente se é um adolescente ou um adulto. Todos nós precisamos compreender a importância do controle, do domínio sobre as nossas emoções. E isso vem independente do sexo ou idade. No entanto, infelizmente hoje, muitas pessoas têm caminhado pelo descontrole emocional. E esse descontrole emocional tem causado sérios prejuízos. Muitas pessoas até mesmo passam pela essa fase de descontrole e perdem o emprego. E hoje em dia, pesquisas acabam dizendo que é necessário a pessoa ter o QE, que aponta para a sua inteligência emocional, diferente da sua inteligência intelectual, que aponta para a sua inteligência emocional. Controlar as emoções é necessário. Entender a respeito das emoções é fundamental para os nossos dias. Hoje em dia, você encontra muitas pessoas vivendo crises por causa da falta de controle e do domínio sobre as suas próprias emoções. E hoje em dia é importante ter isso em mente, que nós estamos vivendo em um processo de informação rápida. Você percebe que as pessoas estão vivendo em um momento acelerado e se esquecem de ter esse cuidado com as suas emoções. É por isso que você encontra muitas pessoas estressadas, você encontra também adolescentes que estão passando por esse processo por causa da pressão psicológica que recai sobre ele. E como identificar que nós precisamos ter esse controle, ter esse domínio? Primeiro, você precisa contar com a presença de Deus. Isso é fundamental para nós que somos cristãos. Também existem algumas atitudes que você pode tomar para o seu controle emocional pessoal. Liste isso com os teus alunos. Tente identificar, no momento em que acontece esse pico emocional que você está vivendo, qual é a maior emoção que você está sentindo naquele processo. Liste isso. Interromper essa emoção no momento em que acontece traz para você um padrão negativo. O que você deve fazer? Pensar a respeito daquela emoção e tentar controlar essa emoção. Tem aqui uma lista de emoções positivas quando acontecer esse pico de energia emocional, para que você possa utilizar como escape de um momento de ira, de estresse. Pense em outras emoções que podem edificar você. Acredite que você, com a ajuda do Espírito Santo, pode sim controlar as suas emoções. Você tem condição para isso. E sempre imagine como será o seu futuro com esse controle. Você se tornará uma pessoa melhor. Se acontecer de você não conseguir vencer essas etapas, é natural, é comum que você procure a ajuda de um profissional. Você, como cristão, também pode buscar a ajuda de um psicólogo cristão. Pode te ajudar. Pode buscar a ajuda de um psiquiatra também. Isso fala da nossa saúde emocional. Procure ajuda se você precisa. O controle emocional é necessário para o nosso tempo. E aqui eu espero que Deus em Cristo ajude você em sala de aula, que você também explique isso para os teus alunos da melhor maneira possível. Deixa Deus te usar. E é claro, se estou ajudando você, comenta aí. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Pronto para ouvir e tardio para falar. Outro aspecto positivo que você precisa ter em mente, compreendendo a respeito dessa visão aqui do domínio próprio, é que todos nós precisamos ter a capacidade de estarmos prontos para ouvir e sempre ter essa temperança emocional, esse controle emocional para falar. As nossas emoções, elas podem ter a tendência de serem influenciadas pelo pecado por causa da nossa queda, já desde o princípio da civilização. A influência do pecado recai sobre nós e recai também sobre as nossas emoções. E tendo esse entendimento, nós compreendemos também, se nos deixarmos levar por nossas emoções, podemos ter atitudes pecaminosas,
atitudes pecadoras, de ofender alguém, de agir com agressão, de agir de forma iracunda, que não agrada a Deus. Nossas emoções devem ser, sim, controladas pelo Espírito Santo. E quando você lê Romanos capítulo 6, há então esse incentivo do próprio apóstolo Paulo sobre o controle, o domínio do Espírito Santo sobre você. Quando você lê também Efésios capítulo 5, do 15 ao 18, ele faz questão de dizer que nós precisamos deixar-nos envolver pelo Espírito Santo, se embriagar com o Espírito Santo, aproveitar o tempo. E em 1 de Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11, até o Pedrão da Bíblia fala a respeito da importância desse controle emocional que nós precisamos ter ao enfrentar, por exemplo, a ansiedade. Olhando para a Bíblia, você encontra diversas respostas aqui. Se nós passamos a conhecer os sinalizadores das nossas emoções, fica fácil então de você, como professor da escola bíblica, enfrentar isso, passar isso também para os teus alunos, sobre a importância de viver para Deus, de pedir o controle do Espírito Santo sobre nós. Isso é diferente do dom espiritual, do domínio próprio, que nós já explicamos em diversas aulas passadas aqui. Nós precisamos entender que, como cristãos, a nossa atitude é outra. Se for necessário, peça perdão. Haja com sabedoria. Peça de Deus a sabedoria do Senhor para te ajudar. Os salmos, por exemplo, são um excelente exemplo de você fazer uma terapia espiritual lendo os salmos, sendo edificado por Jesus. Nos Salmos você encontra o espelho da alma, já disse João Calvino. E esse espelho da alma reflete exatamente sobre essa importância de colocar o nosso coração em Deus. E é por isso que precisamos conhecer sobre a importância da justiça, da graça e entender também as nossas emoções que podem ser controladas pelo Espírito Santo. Se você conhece alguém, precisa assistir essa aula, gente boa, manda esse vídeo aí para ele ou para ela. É claro também, deixa aí teu likezinho e vamos avançar agora para o terceiro ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: ser manso e humilde de coração. Compreender a respeito das nossas emoções também é compreender como nós devemos compartilhar as nossas emoções. A vida não foi feita para ser vivida sozinho. Você foi feito para ter um relacionamento. Não foi à toa que Deus então criou a Eva para caminhar com Adão. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, nós encontramos que os crentes em Jesus devem compartilhar os seus fardos uns com os outros. Nós lemos também na Bíblia, em Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao 10, que nós também podemos compartilhar as nossas emoções com os nossos irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 5, também traz esse entendimento, além do que o próprio escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 13, também traz uma grande lição sobre isso. Nós podemos lembrar que Deus não nos fez para vivermos sozinhos. E entendendo sobre essa perspectiva de ser manso e humilde, é entender a responsabilidade de viver com o outro. Por isso que o domínio próprio é fundamental aqui, o teu domínio pessoal. Devemos agradecer pelas emoções que Deus nos dá, pela oportunidade de sentir alegria, paz, até raiva também. Mas precisamos compreender sobre a importância de dominar essas emoções. Gente boa, que Deus em Cristo possa abençoar você, tá? Que você seja um instrumento em sala de aula. Que essa palavra alcance o coração dos teus alunos e que você seja um instrumento de Deus. Se eu ajudei você, comenta aí. Vou pedir a você com muito carinho, por favor, deixa teu comentário, compartilhe essa aula para alguém que você conhece. Por favor também, se possível, tira uma foto aí, marca a gente nos stories aí do Instagram, gente boa. Vou ficar feliz se você fizer isso. E é claro, como estamos fazendo em todas as nossas aulas, quero trazer algumas dicas de leitura para que você entenda sobre esse assunto. Existem alguns textos que eu posso indicar para você que pode te ajudar muito sobre esse assunto. Inteligência emocional, esse material muito legal para quem quer compreender a respeito desse domínio que nós precisamos ter sobre os nossos sentimentos. Também tem outro texto que eu quero indicar para você, Psicologia Pastoral, do Jamiel Lopes, pode te ajudar muito nessa ministração. Além do que, outro texto que temos em mãos, Aconselhamento Cristão, do Jay Adams, esse material muito bom para quem gosta de estudar sobre esse assunto. A nossa próxima aula vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD: lidando com as emoções. Eu te aguardo por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.